Olá, turminha do sexto ano, tudo bem? Nós vamos agora com a aula de número 6, ok? Potenciação de números naturais. Vejam que nós estamos avançando aí nas nossas operações numéricas, ok? Então, nós tínhamos as expressões numéricas com apenas 4 das operações, aquelas conhecidas que vocês já trabalhavam: adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora nós vamos completar aí com 2 novas operações numéricas, exclusividade agora do sexto ano, que é a potenciação e a radiciação, ou seja, potências e raízes quadradas, ok? Chegou então a aula daquilo que vocês perguntavam. Então nós vamos começar com a potenciação. Eu quero falar um pouquinho de história agora para vocês. Eu coloquei aqui uma soma aqui que tem 5 parcelas. Deixa eu colocar mais uma parcela aqui que está faltando uma aqui. 2 mais 2, agora ficou correto. 2 mais 2 mais 2 mais 2. 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Ok. Na história, nós sabemos que a soma de parcelas iguais fez com que os matemáticos abreviassem essa escrita, ok? Por essa escrita nova aqui, com esse novo símbolo aqui, que pode ser o X ou o pinguinho, indicando uma multiplicação, porque aqui se contava quantas vezes a parcela 2 aparecia. Ela aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, 5 vezes a parcela 2, resultado 10, ok? Essa condição foi feita, eu contei essa história para vocês em sala de aula, por causa de que a matéria-prima utilizada para a escrita, que era o papiro, era muito caro, difícil de se conseguir e tomava muito espaço. Então, eles abreviaram a escrita dessa maneira e aí apareceu na história a multiplicação. Abreviando aqui a escrita de parcelas iguais. Muito bem, a potência segue essa mesma linha histórica. Nós temos aqui agora fatores, tá certo? Olha a multiplicação trocada pelo pinguinho. Fatores de mesmo valor, tudo 2. Então aqui eu tenho 5 fatores, agora eu escrevi certo. 1, 2, 3, 4. 5 fatores iguais a 2. Então, o resultado disso não é a mesma coisa que isso. Aqui o resultado é 10, aqui não dá 10, porque aqui é uma multiplicação. Então, vamos acompanhar como é que fica esse produto de fatores iguais aqui. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, eu posso agrupar em qualquer ordem, vocês viram isso da aula de combinações. Vezes 2, 4 vezes 4, 16, vezes o 2, expressãozinha numérica aqui, 32. Então, o resultado disso é 32 e não 10. Então, a essa situação nova, historicamente, deu-se o nome de potência. Então, o que é a potência? A potência é a multiplicação de fatores iguais, ok? Fatores todos iguais. Tem que ser todos iguais? Sim, senão não caracteriza uma potência. Então, isso também fez com que na história essa escrita também fosse modificada. Então se escreve agora 2, um 5 em cima do 2 e o resultado aqui. Agora vamos lá, os nomes que isso recebe. Esse 2 aqui é chamado de base, então base é o fator que se repete, ok? Então o fator 2 é o fator predominante aqui no cálculo. Então, esse fator 2 é chamado de base da potência. O expoente 5, ele é um indicativo. Ele indica quantas vezes o fator 2 foi multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes você contou o fator 2? 1, 2, 3, 4, 5 vezes o fator 2, só que você não vai indicar como foi indicado na multiplicação. É 5 vezes que você contou ele. Então, como fator, então ele vai aqui em cima. Então nós lemos isso daqui 2 elevado, ok? 2 elevado a 5 ou 2 elevado à quinta potência. Bom, o resultado dessa nova expressão numérica, que é escrita dessa maneira,
é a abertura em fatores iguais quantas vezes a base estiver sendo indicada no seu expoente. E o resultado disso não é pegar a base e multiplicar o expoente, senão daria 10, ok? Não é dessa maneira, é dessa maneira que nós vamos executar o cálculo de potência. Então, você vai abrir em 5 fatores e vai fazer o cálculo dessa expressão numérica. Eu utilizei o ganchinho. Então, resultado 32. A esse resultado, nós damos o nome de potência. Então, a potência é o resultado dessa nova expressão numérica 2 elevado a 5 ou 2 elevado à quinta potência. Ok? Vamos agora numa das aplicações da potência. Duas aplicações que se faz necessária inclusive em relação aos seus expoentes e a nova nomenclatura que se dá ou que se lê a respeito desses expoentes. Bom, nós temos o 3 elevado a 2 ou 3 elevado à segunda potência. Calculando isso não dá 6, porque não é 3 vezes 2, e sim 3 vezes 3, ou seja, o 3 ele é multiplicado por ele mesmo 2 vezes porque está sendo indicado aqui no expoente. E o resultado de 3 vezes 3 é 9. A esse expoente elevado a 2, todas as bases elevadas a 2 podem ser chamados elevados ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Porque a representação geométrica dessa expressão numérica é um quadrado de 3 por 3, ou seja, a sua área em quadrícula, em quadradinho, dá 9, ó. 3 mais 3, 6 mais 3, 9, contando cada um dos quadradinhos. O quadrado é uma figura geométrica que tem todos os lados com a mesma medida, por isso que eu só coloco na largura e no comprimento, porque obviamente desse lado é o mesmo valor que esse, e desse lado é o mesmo valor que esse. Então a gente só indica nos dois lados para indicar assim que é um quadrado, porque esse lado mede o mesmo que esse. E aí a área é 9. Ok? Essa figura ela é escrita numa geometria chamada de 2D ou duas dimensões, só tem a largura e o comprimento, são classificados como figuras planas na geometria. Ok? Então o 3 elevado a 2 também se refere a 3 ao quadrado, porque forma uma figura quadrada de mesmo lado que a base está indicada. Então o lado é 3 porque a base é 3. Ok? Da mesma forma, nós temos aqui na geometria um 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado a 3, só que aqui a nomenclatura pode ser lida como 2 elevado ao cubo. Por que cubo? Porque nós temos, né, essa referência geométrica aqui, da mesma maneira que nós tivemos na figura plana, nós temos na figura tridimensional, 3 dimensões, ok? Nós temos a largura, o comprimento e a altura, formando assim uma figura geométrica 3D. No caso aqui, essa é uma figura geométrica chamada de cubo. Por que cubo? Porque todas as suas arestas, então o nome disso é aresta, ok? Notem que cada face do cubo é um quadrado de 2 por 2, ok? Então se nós contarmos esse quadradinho, e eu desenhei isso em perspectiva, o que é um desenho em perspectiva? É que você consegue observar as 3 dimensões pelo desenho, a largura, o comprimento e a altura. Então você pode contar a partir das faces superiores aqui, que tem 4 quadradinhos. Embaixo também nós vamos ter outros 4 quadradinhos abaixo desses 4. Então a soma de quadradinhos nessa pilha, né, são 8 cubinhos. Perdão, quadradinhos não, cubinhos. São 8 cubinhos, ok? Então esses cubinhos, que são 8, formam o volume da pilha. Então uma coisa geométrica em 3 dimensões representa um volume, ok? Uma capacidade, um volume. Então nós temos largura, comprimento e altura. Então aqui nós dizemos que é 2 elevado ao cubo. Então leitura disso, 2 elevado à terceira, 2 elevado à terceira potência, 2 elevado a 3 e 2 elevado ao cubo. Resposta do cálculo. A base repete multiplicando por ela mesma quantas vezes tiver indicado o expoente. Então eu abri
3 fatores 2. E o cálculo disso não dá 6, assim como aqui não daria 6 também. Olha o cálculo. Então aqui dá 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Notem que 3 elevado a 2 não é o mesmo resultado que 2 elevado a 3. Então existem essas diferenças para vocês observarem. Por isso que eu coloquei intencionalmente aqui. Aqui o resultado de 3 elevado a 2 é 9, o resultado de 2 elevado a 3 é 8. Totalmente diferente. Então isso não é igual a isso. Aqui o resultado é 9 e aqui o resultado é 8 como expressão numérica. Ok? Vamos agora seguindo com algumas observações importantes. Então nós temos algumas observações importantes. Fato este que é preciso estar sendo destacado para que vocês façam os exercícios propostos, ok? Então eu tenho uma base aqui, 0 elevado a 2, o que significa 0 vezes 0, que é igual a 0. Então aqui a primeira observação é importante. Quando a base for 0 e o expoente for qualquer um menos o 0, tá certo? O resultado será sempre 0. Por quê? Porque você vai fazer 0 elevado a 5. É 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. E isso vai dar quanto? Vai dar 5? Não, vai dar 0. Eu propus aqui uma condição de 1 elevado a 5, abrindo em fatores 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Isso dá 5? Não, porque não é uma soma, é uma multiplicação. Então 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, resultado 1. Então não importa quanto vale o expoente, maior que 0, obviamente. Se a base for 1, o resultado será sempre 1. O resultado será sempre a base 1. Ok? Essas duas observações, vamos a essas duas agora. Nós temos aqui o expoente 0. Eu coloquei na base 2 e na base 17. Ambos o resultado é a mesma, então não importa a base, se o expoente for 0, o resultado é sempre 1. Esse conceito eu só vou poder explicar para vocês com a habilidade gerada lá no 8º ano, que é a propriedade operatória das potências, ok? Nesse momento, vocês aceitem essa condição que todo número elevado a 0 é 1, mas tem uma exceção, exceto quem? A base 0. Se a base for 0, vale a mesma condição anterior. Quando a base é 0, não importa o expoente, o resultado é sempre 0. Então 0 elevado a 0 não dá 1, vai ter que dar 0 por causa da primeira condição. Ok? Essas observações importantes. Então agora vamos finalizar aqui os conceitos desse novo conteúdo potenciação. Potências de base 10. Então, notem que aqui que todas as bases é a mesma, que é 10. Então, isso daqui são casos especiais das potências que eu estou comentando com vocês. Quando a potência é base 10, observem, 10 elevado a 0 é 1. Por quê? Por causa dessa condição aqui. Toda base elevada a 0 é 1, exceto a base 0. 10 elevado a 1 é 10. Muito bem. Aqui cabe colocar uma outra observação, eu vou acrescentar uma outra observação aqui. Por exemplo, eu vou pegar uma base qualquer aqui, vamos pegar a base 35 elevado a 1 igual a 35. Então cabe como observação essa observação aqui. Ou seja, qualquer base elevado ao expoente 1 é a própria base. De novo, qualquer base elevado ao expoente 1 é a própria base como resultado. Então 35 elevado a 1 é 35. Daí o fato que 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é 100. Então não dá 20. Cuidado, porque isso não dá 20, porque não é uma soma, é um produto. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Ou seja, 10 vezes 10 dá o 100. 100 vezes 10 dá 1000. 10 elevado à quarta potência, 10 vezes 10, 100, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 100, 10.000. A ordem dos fatores não altera o resultado, então você pode calcular essa expressão aqui em qualquer ordem, ok? Agora eu coloquei uma observação importante que eu gostaria que vocês destacassem aqui. Quando nós temos a base 10, o resultado pode ser imediato, evitando o cálculo dessas expressões numéricas aqui, ok? Por quê? Porque existe uma condiçãozinha observada aqui. Notem que
O expoente indica a quantidade de zeros da sua resposta. Ou seja, expoente 1, 1 zero. Expoente 2, resposta terá 2 zeros. Expoente 3, 3 zeros. Expoente 4, 4 zeros. Observaram isso? Então, a resposta de uma potência de base 10 seria o valor 1, ok? Seguido dos zeros indicados no seu expoente, no expoente da base 10. Então, é um 1 como resposta, ok? E 4 zeros aqui. Muito bem, passemos agora para uma prática de atividade. Nós vamos aqui fazer uma prática como nós vínhamos fazendo em toda a nossa aula. Então eu gostaria que nesse momento vocês observassem essa primeira lista aqui e calculassem essas potências. Para isso vocês vão pausar o vídeo de vocês e vão fazer todas essas potências sugeridas aqui, consultando inclusive a aula anterior, ok? Pausem o vídeo agora, façam esses cálculos. Muito bem, sala. Vamos dar sequência aqui, vamos resolver, vamos ver se vocês aprenderam e já praticaram aplicando aqui esses cálculos sugeridos. 2 elevado à quarta potência, a leitura também é importante. Então, indicação, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Fizeram isso? Então, 2 elevado à quarta indica o fator 2, que é a base, repetindo quantas vezes? 4, que é a indicação do seu expoente. O cálculo aqui você pode fazer de qualquer maneira. Eu vou fazer 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, então a resposta é 16. 3 elevado à quarta potência, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então a base 3 elevado a 4 significa que ela se repetirá por 4 vezes aqui como fator. Ok? Então a base 3 repetiu 4 vezes indicado no expoente. Cálculo numérico, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 9, resposta 81. Então notem que 3 elevado a 4 não dá 12, dá 81. 2 elevado a 4 não dá 8, dá 16. Ok? 5 elevado a 2 ou 5 elevado ao quadrado. Então essa figura gera um quadrado de área 25. Por que área 25? Porque 5 vezes 5 dá 25. Por que 5 vezes 5? Porque é a base vezes ela mesma, quantas vezes o expoente tiver indicado. Muito bem, eu tenho a potência de base 10 agora aqui. Observe, a base 10 é um 1 seguido do número de zeros que está indicado no expoente. 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E para isso não parecer um número binário, que eu vou comentar com vocês mais adiante, nós vamos fazer o separador de milhar. Então, resposta desse número, 100 mil. Aqui é a base 1, outra potência especial. Toda vez que a base for 1, não importando o expoente, o resultado será sempre 1. Por quê? Porque nós vamos fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e não vai dar 4, vai dar 1. Outra potência de expoente, outra potência especial. Aqui o expoente 0. 8 elevado a 0. Toda base, exceto 0, elevado a 0, o resultado é sempre 1. 4 elevado à terceira potência. Então, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Isso daqui vocês fazem o arme e efetue. 16 vezes 4, 6 vezes 4, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Ok, classe? 6 elevado a 2 ou 6 elevado ao quadrado? 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Então, isso daqui dá um quadrado, ok? Um quadrado de lado 6 por 6. E a sua área é 36 quadradinhos aqui dentro. 2 elevado a 8. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Para um pouquinho e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 2 fatores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fatores. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 16, depois vocês façam a conta, dá
256. Ok? Muito bem. Agora eu propus uma outra situação aqui bem importante que a gente trabalhou também nesse início de bimestre, que são as expressões numéricas produzidas através de sentença. Então, mais uma vez, eu vou cobrar isso de vocês. É a leitura que nós fazemos e transcrevemos isso para a linguagem matemática, que é a linguagem das expressões numéricas. Então, está aqui as duas sentenças e eu gostaria que vocês tentassem escrever a expressão numérica agora, tá certo? Para a gente fazer junto, essa é a